Irmãos, nós vamos meditar no texto de Jó. Jó, capítulo 14. Vamos ficar em pé para lermos esse texto da palavra de Deus. Jó 14. Do versículo 7 ao versículo 9. De 7 a 9. Nos diz assim a palavra de Deus: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessará os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Vamos todos juntos mais uma vez. Pode ler aqui na projeção. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessará os seus rebentos. E se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Amém. Pai, nós te agradecemos pela porção da tua palavra. Palavra esta que é um martelo que esmiuça a rocha, uma espada que penetra, dividindo alma e espírito, palavra que é poderosa para derrubar todas as artimanhas e todas as astúcias de Satanás, palavra que nos dá vida, palavra que nos purifica, palavra abençoadora, mais doce do que o mel e o destilar dos favos, palavra que se cumpre, palavra que nos fortalece e nos enriquece, palavra do Senhor, que é dada aos nossos corações, para nos abençoar, para nos edificar, para nos exortar, para nos restaurar. Por isso nós pedimos pela tua palavra nesta noite, que o teu Espírito Santo que estás em nós, venha adubar o nosso coração, e que essa palavra caia nessa terra fértil e venha produzir frutos para a tua glória. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, amados. Irmãos queridos, um dos milagres que temos na natureza é dela reconstituir depois de ser destruída. Nós sabemos o que está acontecendo no Pantanal. E só as chuvas que estão chegando poderão apagar os focos de incêndios e a destruição de matas
e de muitas matas. Então, quem já foi lá no Pantanal, como o nosso irmão Mércio, que é lá um pantaneiro que está nos assistindo aí, pode falar sobre isso. E a natureza tem esse poder de renovar, de renascer. E o que está acontecendo lá, queimando, logo, logo, vão estar aquela natureza, aquelas árvores, vão estar se refazendo com certeza. Jó toma o exemplo de uma árvore talvez que tenha caído pelo vento, tenha sido quebrada, ou até mesmo de ter sido cortada. Ela vai se reconstruir, ela vai se refazer. Eu estava vendo um vídeo de um irmão que postou uma árvore que foi derrubada, talvez pelo vento. E ao cair, os galhos secaram, mas logo ela começou a brotar, mesmo caída. E começou a crescer, mesmo caída, horizontalmente. E os ramos verticalmente foram crescendo e construindo, reconstruindo. E ele estava admirado da beleza de Deus cuidar das árvores. E a árvore, que aparentemente estava morta, reviveu. Daquela forma, caída, no chão, mas do chão se levantando os seus galhos, os seus, como diz a palavra de Deus, os seus rebentos estavam sendo levantadas e quem sabe frutificando. É uma imagem muito bonita. Não sei dizer aonde, quem postou, mas é no Facebook. Se você fuçar aí, uns 3 dias você acha, com certeza. E Jó está pegando este exemplo de uma árvore que ele está dizendo que ela está cortada, que ela foi derrubada, mas ela pode se renovar. Jó não está citando apenas um ato da natureza, ele está olhando para a sua vida. Para quem conhece a vida de Jó, para quem já leu o livro de Jó, sabe muito bem das suas perdas, dos ataques de Satanás sobre a sua vida, da destruição da sua família, do abandono dos seus amigos. Jó solitário, cheios de tumores sobre o corpo, vivendo um momento mais difícil que um ser humano pode viver. No entanto, ele está dizendo, eu posso me levantar. Eu posso ser renovado. E esse texto da palavra de Deus nos ensina algumas coisas boas, maravilhosas para nós, para o nosso aprendizado. Em primeiro lugar, mesmo que nós estejamos destruídos por circunstâncias adversas da vida, podemos nos levantar. Glória a Deus. Glória a Deus. Podemos nos levantar. Podemos nos levantar, porque sempre há esperança para o moribundo, sempre há esperança para aquele que está destruído, que está cortado, sempre há esperança para mim e há esperança para você. O nosso Deus é o Deus de esperança. O nosso Deus é o Deus que intervém na nossa história. E não estamos no acaso, não estamos desprezados, não estamos esquecidos.
Deus se lembra de nós, porque Ele é Deus. Quantas pessoas estão aí, nós estamos orando, intercedendo aqui, de pessoas que nós nem conhecemos, que chegam aos pedidos de orações, que estão falando de problemas na família, problemas com drogas, problemas com depressões, depressão como o evangelista Luiz citou aqui do seu próprio exemplo, depressão que derruba, depressão que traz um sentimento de morte, de tristeza no coração. E alguém pode até se levantar dizendo, o crente não tem depressão. Ora, quem não é crente é você. Porque a palavra de Deus nos diz que nós vamos lidar com isso. O apóstolo Paulo lidou com isso, de tantas perseguições, de tantas lutas, de chicotes dos judeus. Ele escreve a carta aos Coríntios dizendo, da vida eu me desesperei. Profeta Elias, que corre para o monte de Deus para ser consolado por Deus, para dizer, mata-me por favor, porque todos te abandonaram, eu fiquei só, eu quero morte. E se diz que quando a morte é uma ameaça, deseja-se viver. Mas quando existe algo mais forte do que a morte, deseja-se morrer. E a depressão é mais forte do que a morte. Davi, que clamava, dizendo, não retires de mim o teu espírito, dá-me a alegria da salvação. Deprimido, enclausurado, a um ponto de receber o perdão do Senhor e dizer agora, alegrei-me quando me disseram, eu vou à casa do Senhor. Foi liberto, foi curado, restaurado, em nome de Jesus. Deus faz isso conosco. Tem muitas pessoas tristes. Há esperança para esses. E nós temos Jesus Cristo. Numa profecia de Isaías a seu respeito, diz, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contendará, nem gritará, nem ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça o vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Sabe o que Jesus estava dizendo? Que aqueles que viviam no vale da sombra da morte, que o profeta Isaías nos fala no capítulo 9, na profecia da vinda do Messias, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Mas ele diz que aqueles viviam nas trevas, viviam nas regiões da sombra da morte, aqueles que estavam oprimidos pelos midianitas, que estavam com as suas botas sujas de sangue. Jesus vem para restaurar esses feridos de alma, feridos de espírito, dar vida, brotar. Por isso a esperança, não há causa perdida para Deus. Deus cuida de nós. Deus traz a vida para nós. Por isso, muitas pessoas que estão desviadas, muitos que estão chafurdados na lama do pecado, da desgraça, o Senhor quer restaurar a sua vida, a sua saúde, trazer a tua bênção sobre nosso coração, porque Ele diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Aquele que já está destruído, torcido, Ele diz que
Ele não vai quebrar mais essa cana que já está quebrada. Ele diz que ele não vai apagar ainda a que está fumegando, porque aonde há uma centelha de fogo ainda existe uma esperança de incendiar. Jesus é esse que está dizendo: vinde a mim, você que está cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Jesus nos atende nesses momentos de dor, de tristezas, de frustrações, de perdas, de angústias, de projetos que não deram certos. Quantos projetos nós fizemos no início desse ano? Quantos projetos fizemos com relação à nossa família? Fizemos com relação à igreja, o trabalho, e vem a pandemia e encerra todo mundo dentro de casa. Ficamos fechados, trancados, ensimesmados em nós mesmos e trazendo uma morte na nossa esperança, nos nossos projetos. Mesmo que sejamos destruídos por circunstâncias adversas da vida, nós podemos nos levantar. Nós podemos nos levantar. Tem um cântico que diz: quando eu estou só, Ele pode me levantar. Me levantou. Mesmo que não temos nada para ver num futuro promissor, Deus vai abrindo caminhos, Deus vai abrindo as portas. Caminha comigo, de noite e de dia. Erga suas mãos e cante a vitória do Senhor. Hosanas, hosanas, vitória do Senhor. Porque mesmo que eu estiver abatido, destruído, Deus me levantará com seu poder e graça, porque Ele me ama com amor eterno. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Segundo lugar, queridos, Deus, quando nos reconstrói, é para frutificar. Não podemos parar de dar frutos. O Salmo 92:14 é um salmo muito querido pelo Cavique. Nos diz: mesmo na velhice darão os seus frutos e serão cheios de verdor. Quando eu vejo o Cavique, eu fico muito animado. Ele é só mais 2 anos mais velho que eu. O ânimo que esse homem tem. E quando eu vejo os velhos, que a palavra de Deus, que os velhos sonharão. Os jovens terão visões, os velhos terão visões, os jovens sonharão. Quando nós vemos esses princípios da palavra de Deus, quer dizer que você, ao viver a sua idade, que seja ela na velhice, lá na velhice você vai dar frutos. Nós tivemos de receber esses dias na nossa família uma tia. É a caçula de todos os irmãos. Todos já foram. Todos. Ela está viva. Com 100 anos de idade. 100 anos. E ela diz assim: por causa da pandemia, eu não pude fazer uma festa, um culto de gratidão. Mas eu vou fazer no 101. Nos 101 anos eu vou fazer o meu culto de gratidão. E essa velhice ditosa, essa velhice que não se abate, que não se entrega, como Caleb pôde dizer a Josué: dai-me a terra que foi prometida. Lá tem gigantes,
Mas eu estou como um jovem, enxergando como um jovem. Eu tenho as forças de um jovem. Dai-me a terra, eu vou tomá-la, eu vou possuí-la, porque é promessa do Senhor essa terra. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Amém? Ele prometeu que eu vou casar os meus netos. Não duvide do poder de Deus. Você está rindo? Não duvide do poder de Deus. Dai-me a terra que o Senhor prometera. Quando estamos frutificando, nós fomos criados por Deus para dar frutos. Lá em Mateus capítulo 3. Lá em Mateus capítulo 3. João Batista nos fala no versículo 8 a versículo 10. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Quando as raízes, como diz o texto de Jó, se as raízes não forem queimadas, se as raízes ainda permanecem, ela vai trazer vida, vai nutrir toda a árvore. E essa árvore, aparentemente morta, começará a dar seus ramos e os seus frutos. Por isso que, se estivermos mortos na nossa vida espiritual, na nossa caminhada com Deus, desanimados, Deus pode dar um renovo a nós, porque nós temos que produzir frutos para a sua glória. A pandemia trouxe muito desânimo na vida de muitos irmãos. Muitos. Muitos estão se afastando. Estão morrendo. Estão morrendo. Pararam de dar frutos. Se você ligar o texto de João Batista falando, com João 15, Jesus falando que ele é a videira e toda a videira, todos os ramos estão ligados a ele, e ele faz a poda para que deis mais frutos, porque sem mim nada podeis fazer. São as oportunidades que Deus está nos dando para frutificar, para a glória dele. Eu vim para este mundo como você veio, com o único propósito de Deus, de dar frutos. Frutos para a sua glória. O perigo é morrerem por causa da velhice, diz o texto, morrerem por causa do machado que está cortando, morrer sem dar frutos. Sabe que ocorre, às vezes, em muitos ofícios fúnebres? É que a pessoa passou quase que a vida toda sem Deus. E nós não somos juízes para julgar a salvação de ninguém. Mas normalmente se fala, esse nosso irmão agora está nos braços do Pai. Está nos braços do Pai. A palavra de Deus diz até dos cristãos, até de pastores, bispos, apóstolos.
pseudo-pastores, bispos e apóstolos, que lá no dia do juízo, eles vão chegar contando uma grande vantagem: no teu nome nós expelimos demônios, no teu nome nós fizemos curas, milagres, maravilhas, e Jesus lhes dirá: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, malditos, que praticais a iniquidade. O fruto é específico do cristão. Calvino dizia que se conhece um eleito de Deus pelos frutos, pelos seus frutos. Nós não temos condições de sondar os corações, mas nós podemos ver a vida daqueles que andaram com Deus, agradaram a Deus, amaram a Deus de todo o coração. E aí, quando você vai fazer aquele ofício fúnebre, você faz com a grande convicção no coração: está nos braços do Pai. Demais é mais para alegrar os familiares no momento de luto e de separação. Mas não precisa ficar triste, até porque nós não conheceremos aqueles que foram condenados, exceto aqueles que deixamos de pregar o Evangelho. É mesmo? É. Em Ezequiel diz que o sangue destes justos, desses ímpios, vão clamar a nós, porque nós não anunciamos o Evangelho de Jesus Cristo. Lá nos céus, diz a palavra de Deus que não haverá casamentos, não haverá nada. E aí vem uma série de perguntas, às vezes, para os pastores. E quem era cego? Vai continuar cego nos céus? Ora, então não vale a pena ir para os céus. Claro que vai ver. Claro que todas as deficiências vão ser curadas. Todos serão curados. Em Apocalipse diz que tem até a árvore da cura para a restauração de todos. Porque nós não teremos mais esse corpo do sofrimento, esse corpo das angústias, das tristezas, do luto. Não haverá mais choro. Não. Lá nos céus, nós teremos a glória de Deus presente, seremos revestidos da glória de Deus. Lá nos céus nós vamos servir ao Senhor. Por isso se aprende, o aprendizado do serviço é aqui. Servir ao Senhor com alegria, dar frutos. Fruto de serviço, de adoração. E quando eu falo servir ao Senhor, não é você pegar uma vassoura e vou varrer aqui o púlpito, vou fazer isto, porque eu estou servindo ao Senhor. Muitas vezes você passa a ser religioso. Servir a Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Servir ao Senhor é você fazer algo ao próximo, como se Deus, ou como não, Deus te usando para ser instrumento nas suas mãos, para você abençoar o próximo. Servir a Deus com alegria. Com alegria. A palavra de Deus é muito clara a respeito disso. E, infelizmente, essa pandemia trouxe muitos desânimos. As pessoas estão com medo de pegar aqui um vírus. Mas não tem medo do mercado, não tem medo da Caixa Econômica, não tem medo do açougue, não tem medo de nada, não tem medo de andar de ônibus, não tem medo de trabalhar, mas tem medo de estar lá, na igreja, servindo ao Senhor com alegria. Então parou de dar frutos? É hora de receber a poda, é hora de frutificar. Se temos raízes velhas, elas se renovam. Se cortar então as raízes, aí não há mais esperança, acabou. Não vai brotar mais. Deus, quando nos reconstrói, quando renova conosco,
é para frutificar. Não podemos parar de dar frutos. Em terceiro lugar, aqui, o milagre de Deus, quando ocorre, ele despeja uma cachoeira de águas dos céus, ao cheiro das águas, um sinal da presença do Espírito Santo, nos reconstruindo, renovando os ramos para a glória do seu nome. Aqui em frente à minha casa, tem uma árvore. Esses dias atrás, ela estava seca. Aliás, ela dá muitas folhas, que às vezes entope até a calha. Mas por causa da sequidão, não tinha nada. Só aqueles galhos secos. Uns dias atrás começou a chover. Choveu também a semana. Agora você sai aqui do lado e você vai ver uma árvore frondosa, bonita, cheia de folhas verdes e dando flores, florida. É assim que o Espírito Santo faz. Você está seco, você está árido. Deus derrama sobre a sua vida um manancial. Do seu interior fluirão rios de águas vivas, glória a Deus. O Espírito Santo vem ao nosso encontro e nos revitaliza, nos traz abundância da sua presença, nos traz alegria de viver para a glória dele. E aí então, restaurando a nossa alegria, você vai ser um crente maravilhoso, bonito. Um crente que as pessoas olham e dizem, aí reflete a glória de Deus. Aí reflete a glória de Deus. Um renovo de Deus, cachoeiras de Deus, águas límpidas. E muitos estão vivendo de cisternas rotas. Jeremias fala a respeito disso, que o povo abandonou o Senhor e construíram cisternas rotas, cisternas que não que captam as águas, mas não retêm as águas. Cisternas que estão cheias de água podre. Lá em Israel havia muito disso. Eles enchiam essas cisternas nas épocas das chuvas, mas depois vinha um período de estiagem. E o gado ia para essas cisternas tomar a sua água, os animais defecavam lá, sujavam lá. E Jeremias faz essa comparação que o povo abandonou ao Senhor para beber dessa água suja, quando o Senhor tem mananciais de águas límpidas e que nos oferecem para dessedentar a nossa sede espiritual, beber dos teus rios, Senhor. Faz-me chegar aos teus rios, faz-me beber dos teus rios, Senhor. O milagre de Deus vai sempre ocorrer quando se envelhecer na terra a sua raiz e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como planta nova. Nós não conhecemos muito a respeito do cheiro das águas. Vivemos na cidade. Somos urbanos. A nossa água, ela tem cloro. Não cheira. Não temos uma água pura saindo da bica, da mina, que você vai lá e põe a mão, e aquela água, quando você vai beber, é muito diferente da que nós temos aqui hoje. Água pura. Água pura. Nós
às vezes não conhecemos o cheiro desta água. Eu sei que quando ameaça chuvas e começa a chover, eu saio ali na minha casa, ali na sacada, e sinto aquele cheiro de terra, e cheiro da chuva, mas é a chuva urbana. Queria estar lá numa chácara, num sítio, um franguinho caipira, né, Luiz? Um franguinho caipira, se alegrando, os pássaros se alegrando porque está chovendo, porque Deus está renovando a terra com as águas. É assim que ocorre conosco, Deus renovando as nossas vidas para a glória do seu nome. Aleluias. Deus renovando conosco a sua aliança. Por último, meus amados, Deus traz a sua cura, o seu bálsamo, para acalentar a nossa alma. Jó recebeu essa cura. Lá em Jeremias, capítulo 8, no verso 12, ele nos diz assim o texto da palavra de Deus. Jeremias 8, 12. Nos diz assim: serão envergonhados, porque cometeram abominação sem sentir por isso vergonha. Cairão como cai. Desculpe, irmãos, é o 46. Deixa eu ver aqui o texto. Jeremias 46. Nos diz: sobe a Gileade e toma bálsamo, ó virgem, filha do Egito. Debalde multiplicastes remédios, pois não há remédio para curar-te. Deus traz o seu renovo quando a sua vida está dilacerada, está arrebentada, Ele dá paz. Jeremias capítulo 17, o verso 3 e 4, ele diz: ó Senhor, esperança de Israel, aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim serão escritos no chão, porque abandonaram o Senhor, fonte das águas vivas. Cura-me, Senhor, eu serei curado. Salva-me, eu serei salvo, porque tu és o meu louvor. O meu louvor. Jeremias está dizendo que há cura em Gileade. O bálsamo de Gileade. Deus, quando eles estavam perguntando, não há médico em Gileade? Há bálsamos, a cura, a restauração completa. Ele vai curar as feridas de cada um de nós. Vai fazer brotar a nossa árvore. Restaurar a nossa vida. Mesmo que estejamos caídos, destruídos, abatidos, o renovo de Deus vem ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas. Glória a Deus por isso.